Sincef Petcast, o podcast do Grupo Sincef. E esse é o 7º episódio do nosso podcast. E o Grupo Sincef é muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, e hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito especial, tá? A saúde dos nossos animais de estimação, tá? Afinal, a gente ama muito eles. E a gente vai falar um pouco sobre as doenças neurológicas e oncológicas em animais. Se você tem um pet e já passou por alguma situação parecida relacionada à saúde, comenta aqui pra gente saber como é que foi essa relação. Queremos interagir e trocar experiência com vocês. Meu nome é Stephanie, eu sou apresentadora e cerimonialista. E muitos de vocês já sabem, esse é meu papai, Sindival Valnei, o rei do encantamento. E antes de começarmos, peço para quem já estiver assistindo a live, deixar seu like e comentar muito aqui. Compartilhar com os amigos, porque é assim que a gente consegue continuar o nosso podcast. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Felipe. Boa noite. Hoje vai ser muito especial esse Petcast, tá? Nós já estávamos conversando sobre assuntos maravilhosos. Eu acredito que vocês vão passar algo muito mágico, muito especial para os tutores de pet que não conhecem esse setor pet, que conhece só o clínico pet, né? Então agora eu vou passar para a Stephanie para dar continuidade ao nosso Petcast. Bom, no episódio de hoje, então, nós vamos abordar as doenças neurológicas e oncológicas em pets, como preveni-las, identificá-las e tratá-las da melhor forma possível. E por isso, trouxemos os nossos convidados, Dr. Felipe e Doutora Tabda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, contassem para o pessoal como é que vocês escolheram a área de vocês e por quê, né? Bom, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês conversando. E, bom, eu iniciei minha jornada aí na neurologia fazendo o caminho um pouco contrário. Né? Eu comecei primeiro trabalhando com animais que tinham problemas neurológicos, já vinham diagnosticados, né? E trabalhava na reabilitação desses pacientes. Né? Então, esses pacientes que tinham alguma dificuldade no dia a dia deles, de caminhar, de interagir, de conseguir levar uma vida normal, eu comecei primeiro fazendo o trabalho com esses animais. Então, eu tentava colocar esses animais na condição mais próxima possível de um animal normal. E a partir desse trabalho reabilitando esses cães, eu comecei a trabalhar na sequência, na parte neurológica, diretamente fazendo diagnóstico, né, e tudo envolvendo a questão de doenças que envolvem o sistema nervoso. Então, desde a parte de diagnóstico até a parte de reabilitação desses pacientes. Tá? Hoje eu fico só na parte diagnóstica, mas trabalhei muito tempo aí com a parte de reabilitação, também de pacientes com deficiências. Que legal, muito bom. E você, doutora Tabata? Histórico familiar e que acabou me levando para oncologia. Eu nunca falei isso, mas eu perdi meu pai no primeiro ano de faculdade. E meu pai era um cara muito sensacional. Ele levava a vida muito de boa, nunca baqueou. E ele me ensinou a encarar isso, né? E aí, quando eu me formei, eu já logo entrei na área de oncologia, que vai fazer 13 anos só com oncologia. E é uma área que eu fluo bem, né? Então eu faço desde a parte de diagnóstica, estadiamento, a parte de cirurgia oncológica, tratamento, cuidado paliativo. Então eu faço todo esse trabalho com o paciente com câncer, desde o diagnóstico até o tratamento mesmo. Realmente é uma missão, né? Mas eu gosto, eu me sinto à vontade. Eu acho que eu fui preparada por ele para lidar com uma área difícil até, né? Sim. É dolorido. Muito legal, né? Cada história é muito legal, muito importante. Bom,
Então vamos começar com algumas perguntas especiais. Vamos começar com o Dr. Felipe sobre doenças neurológicas. Dr. Felipe, quais são as doenças neurológicas mais comuns em cães e gatos? Hoje, na minha rotina de atendimento, o mais frequente são as doenças de coluna, né? Tem uma prevalência muito grande, então diversos tipos de condições que levam a problemas na coluna. Então, desde doenças do disco, que a gente fala que é a famosa hérnia de disco, até algumas lesões como a espondilose, que é o famoso bico de papagaio. Então, condições que levam a dificuldades motoras, né? Então, são as mais comuns. Junto com isso, as crises epileptiformes, são as crises convulsivas, né? Também tem uma prevalência muito alta. E hoje em dia está aumentando bastante o número de casos de pacientes com disfunção cognitiva, né? Por conta principalmente até da sobrevida desses animais. Tá? Então, hoje os cães vivem muito mais do que viviam antes, né? E com isso vem em conjunto algumas alterações, e essa disfunção cognitiva é uma das consequências dessa sobrevida maior, que é uma doença que hoje é muito parecida, assim, praticamente idêntica ao Alzheimer do ser humano. Tá? Então, esses grupos ali, esses 3 grupos, talvez sejam os mais frequentes hoje em dia. Legal. E me fala uma coisa, como é que a gente consegue identificar essas doenças neurológicas? Olha, as doenças motoras, em alguns casos, não são tão fáceis de identificar. Quando você já tem uma certa evolução desse processo, é muito comum a gente ver uma dificuldade do animalzinho em casa em andar em certos locais ou parar de fazer algumas atividades que fazia antes. Então, aquele animalzinho que subia na cama, subia no sofá, começa a parar de fazer isso. A gente começa a perceber um desinteresse desse animal por alguma atividade física, por exemplo. Então, o animal que gostava de passear, você vai sair para passear com ele, ele já não quer, já não tem tanto interesse mais em passear. Tá? Sinais de dor. Tá? Às vezes o animal ele consegue até andar legal, você percebe que ele está andando bem, mas começa a perceber alguns sinais de desconforto. Vê que ele está andando e dá uma reclamada, ou quando a gente vai pegar no colo, ele também reclama. Então, esses sinais, principalmente para doenças motoras, são os mais comuns. Tá? Para a questão de crises convulsivas, é um pouco difícil a gente perceber sinais antes, né? São sinais, algumas vezes, muito sutis até realmente a gente ter uma evidenciação, um disparo dessa crise. E pensando na questão, por exemplo, da disfunção cognitiva, o mais comum são as alterações comportamentais. Então a gente percebe que aquele comportamento começa a alterar, né? E como acontece com o ser humano, por exemplo, com o Alzheimer, é muito difícil identificar no começo, porque a gente coloca muito na conta da idade. Então a gente fala, o animal está ficando mais velhinho, é coisa do animal mais velhinho, então tá com esse comportamento porque está mais idosinho, e às vezes não. E aí a gente começa a perceber algumas alterações, por exemplo, principalmente relacionados à questão de não entender direito o ambiente, então parece que o animal está um pouco perdido dentro da casa que ele sempre viveu, dificuldade de achar um potinho de comida que sempre ficou no mesmo local. Muitas vezes esse animal ele passa a ficar mais apático durante o dia, então dorme durante o dia todo, depois chega no período da noite, acorda, começa a latir, uivar, começa a ter um comportamento disfuncional. Tá? Então, a gente sempre fala, um paciente já com uma certa idade começou a ter um comportamento um pouquinho diferente, é legal levar para dar uma avaliada, porque quanto mais cedo intervir ali, né, melhores são as chances ali da gente conseguir brecar um pouco o curso da doença. Legal. E existe alguma faixa etária ou alguma raça mais propensa a desenvolver essas doenças neurológicas? Olha, cada raça tem a sua particularidade para doenças neurológicas. A gente tem algumas doenças que são mais concentradas em algumas raças. Por exemplo, o bacezinho, o teckel, né, o nosso famoso salsichinha, é um paciente muito predisposto a alterações em coluna, né, tanto por questão genética quanto por questão anatômica. É um animal que anatomicamente a coluna não é muito favorecida. Né? Animais muitas vezes têm facilidade de ganhar peso, acabam vivendo um ambiente onde esse ambiente acaba não sendo tão favorável para uma questão de execução de atividade desse paciente. Então, cada raça tem a sua particularidade. Né? Algumas são mais propensas a questões convulsivas, algumas são mais propensas a distúrbios do sistema vestibular, por exemplo, que são as partes que envolvem coordenação motor e equilíbrio.
Então, cada uma tem sua particularidade. Como as lesões traumáticas podem impactar o sistema nervoso de um animal? Lesões traumáticas, elas têm uma prevalência alta, né? Então, a questão de animais acidentados, atropelamento, briga, um animal que se acidenta em casa, muitas vezes numa escada ou em algum local. Então, como acontece no ser humano, os traumas são bem relevantes, né? Tanto na parte craniana, né? O trauma crânioencefálico, que pode levar a consequências um pouco mais sérias do sistema nervoso, dependendo do grau da lesão que a gente tem, até para questões motoras, né? Então, lesões em coluna, os impactos, como acontece em acidentes, por exemplo, automobilísticos ou parecidos. Existe prevenção para doença neurológica em animais? O que os tutores podem fazer no dia a dia? Olha, a melhor questão é realmente se informar com relação ao animal que tem. Sempre ter um acompanhamento de um veterinário, né? Então, se é um animal de raça, pesquisar sobre a raça, pesquisar sobre as principais doenças que essa raça pode acabar desenvolvendo, né? Então, todas as raças elas vão ser, de alguma maneira, mais predispostas a algum tipo de doença. Tá? Controle de peso absurdamente importante, isso vai ajudar muito, principalmente para questões motoras, né? Mas sempre ter um acompanhamento para ter essa identificação o mais precoce possível, né? E sempre buscar se informar com o seu veterinário com relação a essas predisposições. Hoje é interessante porque já está disponível no mercado alguns testes genéticos, onde a gente consegue pegar material desse cão, material de boca mesmo, então da mucosa oral, e mandar para um teste genético. Isso já vai apontar ali para esse animal algumas condições na qual ele já está muito mais predisposto. Então tem uma questão tanto do conhecimento por histórico da raça, quanto por testes genéticos. Então já é uma alternativa que se tem hoje. Que legal. Vamos então para a doutora Tabata sobre câncer e tratamentos, tá? Bom, doutora Tabata, o câncer em animais é cada vez mais comum, né? Pois é. Quais os tipos mais frequentes que você pega e como identificá-los precocemente? Olha, de um tempo para cá o cenário mudou muito. No início, assim, há uns 10 anos atrás, a prevalência era de câncer de mama. Hoje já não é, acho que o tumor que eu mais atendo. Tá? Eu acho que por uma questão de conscientização, né, as campanhas de castração, apesar que algumas coisas têm algumas controvérsias, mas isso já vem diminuindo. Aumentou a casuística de tumores, que era muito mais difícil de pegar, os tumores gastroentéricos, eram tumores muito mais difíceis, e hoje eu pego com uma frequência relativamente alta. Tá? Uma por mês, pelo menos, eu pego. Coisas que eu pegava uma por ano, esporadicamente. Então, eu acho que é uma variedade. Agora, quando a gente fala de câncer é uma doença neurológica, é uma doença oncológica muito silenciosa, né? Então, assim, ele não vai dar sinais de alguma coisa. Às vezes é muito inespecífico, perda de peso. Às vezes, quando ele é externo, você vai ver em forma de nódulo, né? Um nódulo, um caroço que está ali, que vem crescendo, que você vai deixando para ver o que ele vai tomando conta. A gente não sabe o que é. Essa história de um nódulo pequeno, espera para ver, né, como é que vai evoluir. Muito, né? Porque a gente não sabe, não está escrito. Às vezes a gente pega tumores de um tamanho de um melão, de uma agressividade menor que um tumor do tamanho de um feijão, né? Então a agressividade não tem relação com o tamanho. Então, externamente, os internos, geralmente, é apatia, prostração, eles ficam mais quietinhos, um vômito esporádico, a gente acha que não é nada, perda de peso, ferida que não cicatriza, essa ferida de passo pomado melhora a volta. Então, já são sinais que a gente precisa investigar. Eu falo que é uma doença de prevalência em idoso, mas eu tenho pacientes muito jovens, mas eu acho que o acompanhamento periódico facilita o prognóstico precoce.
E se eu tenho prognóstico precoce, eu tenho mais chance de cura, ou de um tratamento mais efetivo, ou de um controle mais efetivo. Muitas vezes a gente vai descobrir, já está no estágio muito avançado e a gente não tem mais muito o que fazer, a não ser tentar o máximo de conforto para aquele paciente. O Dr. Felipe estava falando sobre predisposição genética, que agora a gente tem teste genético. E a parte genética também pode influenciar o desenvolvimento de câncer? Muito, muito. Tem o fator genético, sim. Tem algumas raças mais predispostas, né? Quais são elas? Olha, varia um pouco, mas Boxer é uma raça que tem muito tumor. Golden é uma raça que tem muito tumor. Dos cães grandes, Pitbull, principalmente aqueles branquinhos que adoram tomar o sol do meio-dia, são campeões. Câncer de pele? Como se fosse assim? É, câncer de pele. Tem o câncer de pele. Você aumenta, porque você tem a incidência radioativa também, né? Então, você acaba tendo os cânceres ósseos, o câncer ósseo em Rottweilers, em cachorros de raça gigante, nos Bernese. Então, acho que a variedade é muito grande. No Brasil, a gente tem bastante SRD que eu tenho me deparado com algumas coisas bem malucas mesmo. A mistura, assim, né, de raças, assim, hoje não eu tem acho mais que... aquilo que, o vira-lata nunca tem nada. Não é bem mais assim, não. Eles são muito bem cuidados, na verdade, né? Eles acabam sendo muito mimados, né? Todos eles, né? Independente. A gente traz muito para perto, né? E acaba virando. Então, assim, é a predisposição racial, mas não é a predominância, não. Muito legal. E qual que é a importância da alimentação na prevenção e no tratamento do câncer do pet? A alimentação, eu acho que é tudo, né? Então, assim, o paciente obeso, ele tem uma predisposição a desenvolver câncer. Hoje, inclusive, obesidade não triada e não tratada é considerado maus tratos hoje em dia, né? Isso é importante, isso mudou de 1 ano e meio para cá. E o mesmo serve para a gente, né? Eu acho que o modelo de estilo de vida para nós não é diferente para eles. Então, uma alimentação equilibrada, um alimento de qualidade, uma ração bem formulada, ou se optar por formulação natural, que seja acompanhada por um nutricionista, e não pegar a dieta louca da internet, ou fazer uma dieta bem formulada, mas na sexta dá uma pizza. Né? Então, isso ajuda bastante a desenvolver, porque às vezes mascara sintoma. Se você pega um paciente que todo fim de semana come alguma coisa, e eu sei da necessidade de dar alguma coisa de agradar, mas aí dá um vômito no fim de semana, foi do churrasco, foi da pizza, e aí vai mascarando aquele sintoma que talvez não devia ser ignorado, tá? E isso também faz parte. Olha que legal. Tá vendo como não pode dar comida muito fora? Assim, a cruza de Orabi, na verdade, eu não dou nada de comida para eles. Eles que ficam insistindo, me forçando, você não né? resiste. É difícil resistir àquele Mas lugar. eu gosto de dar mais ração, né? Ração. É mais prático. É mais prático. Sabe, a ração que ele faz é assim, um pedacinho de franguinho que senão ele tá comendo. Senão não... Da gravidade. Acontece, Cai né? sempre. Acontece com frequência. Mas assim, essa ela só pede carne, a outra pedia o chocolate, eu tinha que dividir o chocolate. Já é difícil. E o chocolate não é bom pro cachorro. Mas ele viveu bem comigo, ele falou, olha, eu e você dá um bem, porque assim, ele gostava e eu não dividia. Sabe o que esse cachorro fazia? Ele chamava Max. Na época de Páscoa, que a gente comprava ovo de Páscoa, ele pulava em cima da mesa e comia o ovo de Páscoa. Eu tenho um pequeno infarto agora. É verdade. E ele não passou mal, nunca. Nunca, Não sei como, mas ele comia ovo de Páscoa. Assim, a gente não deixava assim, né? Ele pulava em cima da mesa para comer. Vocês Tem acreditam? pacientes que com muito menos passam muito mal. Desenvolvem pancreatite, a Páscoa, geralmente... Passou domingo de Páscoa, segunda-feira, pode esperar que sobe na mesa aquele chocotone, aquela, como é que chama? Colomba, recheada. Aquilo é um prato cheio. Ele também gostava de comer salame. É. Ai. Eles não gostam.
Esses aí não. Esses aí já Eles são já mais não pegam. confortáveis. Eles já Aprendi, assim, entenderam. o primeiro cachorro a gente não tem muita ideia de como cuidar, né? Ele fazia tudo o que ele queria. Agora esses aqui, eles já são mais controladinhos. Já aprenderam. Já treinados, né? É isso mesmo. Mas eu acredito que a alimentação é algo bem necessário para evitar esses cânceres. É um equilíbrio, né? Mas nós não damos tanta alimentação, não. É brincadeira para vocês que estão assistindo a gente, tá? É bem pouco mesmo, é só para não falar que não tá ali com nós. Só pra fazer as pazes, É, quando tranca no com quarto certeza. sem É só um querer. pouquinho, gente. faz parte. E os nossos cães, né? Os nossos pets, pode estar comida onde for, eles não mexem, tá? Então, assim, ó, Isso é se verdade. você estiver num lugar lá, pode estar no chão ali, ela não vai pegar. Ela não se pega. Você não, Só se você não for dar. esticar a mão e der pra ela. Pode ela estar pega. um prato de carne, ela não vai pegar. Ela é uma lady. Ela é uma Aí, tá vendo? princesa. Carinho. Tá vendo? Se redimiu. Tá tudo Aí, certo. Tá pronto. vendo? É só um pedacinho, não é nada assim. Bom, quais os principais tratamentos disponíveis hoje? Para o câncer, em pets e a parte neurológica também. Quais são os principais tratamentos? Bom, hoje, para a parte neurológica, se for considerar tanto a parte diagnóstica quanto para tratamento, nos últimos 10 a 15 anos teve uma evolução bem considerável. Né? Então, hoje a gente já tem acesso a alguns exames que, há 10 anos atrás, eram praticamente impossíveis de se fazer. Né? E são exames, querendo ou não, que são essenciais para você conseguir ter um diagnóstico, né? Ou muitas vezes avaliar de uma maneira mais adequada essa lesão. Por exemplo, a ressonância magnética. Tá? Então, hoje em dia, ela já está bem mais acessível para você fazer no seu pet do que há 5 anos atrás. Né? Então, é muito difícil encontrar e essas doenças, inevitavelmente, elas são muito dependentes. Tá? Eu sempre faço comparativo com o ser humano. É muito difícil você ter uma pessoa que dá entrada no hospital com uma suspeita de um AVC, por exemplo, e o médico falar, não preciso de um exame de imagem, não quero ver como é que tá, tenho certeza do que é. Né? Então, isso não existe, a gente tem que lançar mão e hoje em dia já está muito mais disponível. Fora isso, teve uma evolução muito grande em questão de tratamento farmacológico, então, hoje em dia, a gente desenvolveu, né, foi desenvolvido medicamentos tanto para a parte humana quanto para a parte veterinária, bem modernos para controles de crise ou para controles de condições que há muito pouco tempo atrás não conseguia tratar. E ainda tem muito estudo e está em muita evolução esse processo. Tá? E outra coisa são as técnicas cirúrgicas. Né? Então, quando se pensava, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, operar um crânio, por exemplo, era muito difícil. Né? Eram pouquíssimos os profissionais que faziam isso e era uma coisa praticamente inacessível. Né? Hoje em dia, a qualificação dos profissionais aumentou muito, as técnicas melhoraram demais, equipamentos, a precisão desses exames ajuda muito nessa questão, né, da parte cirúrgica. Então, hoje em dia, a questão de tratamento neurológico teve uma evolução muito grande. Então, é muito difícil uma doença onde a gente não consegue fazer praticamente nada. Essa parte é muito interessante também, porque se a gente for parar para pensar, realmente, antes o veterinário em si, você tinha que falar o que ele estava passando e o veterinário tinha que adivinhar, né? A bola de cristal para saber o que estava se passando. Ele tem, na verdade, o sintoma não um sinal, né? Porque a gente não vê sintoma, a gente vê sinal. Ele tem tanta coisa que pode ser, e aí você vai tratar a roleta russa, né? Mas na parte da neuro, pelo menos, eu vejo que assim, de uns 5 anos para cá, deu um salto quântico de disponibilidade de tratamento. Não sei se é por conta dos exames de imagem estão mais acessíveis. Os exames de imagem, na verdade, eles melhoraram muito, assim, com relação a... Eles foram o start ali, a questão do diagnóstico realmente foi o start para evoluir os tratamentos, né? Que nem a gente fala, não tem como tratar ou estudar alguma coisa que você não sabe o que é. Então você tem uma suspeita que aquele paciente teve algo, mas até a suspeita de que ele teve algo fica na suspeita, tá? Então esses exames eles ajudam a identificar essas lesões e a partir da identificação
A gente sabe prevalência, ou seja, o quanto isso acontece na população, ou chega o mais próximo possível de uma prevalência, né, do dia a dia ali. E isso ajuda a melhorar as técnicas de tratamento, as técnicas de intervenção cirúrgica, né? Então, teve um avanço muito grande nos últimos anos. E você, doutora Tabata? Na parte de onco, eu acho que a gente tem coisas muito antigas ainda sendo usado, mas a gente tem muita coisa nova. Mas a acessibilidade do tratamento oncológico nem sempre é possível, né? Então, assim, existe tratamentos, por exemplo, para linfoma, que é um tipo de tumor bem comum e que tem muitos trabalhos estudando sobre o linfoma, mas o tratamento não tem sido muito diferente de 10 anos atrás. Na humana, a gente tem uma evolução um pouco maior, mas aí a gente está lidando com medicamento de alto custo, né? Hoje a gente ainda consegue alguns medicamentos, a gente consegue com alguns exames pensar numa quimioterapia mais efetiva, a gente tem terapia-alvo agora, que é muito legal, mas às vezes a gente se depara com, esse tumor ele expressa, a gente vai conseguir tratar com esse medicamento. Legal, R$25 mil a caixa. E isso, parei aí, porque às vezes é difícil de eu continuar. Mas, em contrapartida, a evolução, acho que na oncologia em geral, não só na veterinária como na humana, a imunoterapia é uma coisa que tem vindo com força, é muito bacana, tem muito resultado positivo e diminuição de efeito colateral, porque eu acho que na parte da onco, quando a gente fala na resolução cirúrgica, ela é mais física, você vê, tirei, ótimo, a gente acompanha. Na parte de quimioterapia, eu percebo que a gente precisa desmistificar um pouco a quimioterapia, a gente já tem medo, meu Deus, vai passar mal, ele vai sofrer, eu não quero, porque... E não é assim. Uma coisa que eu falo é que os cães e os gatos toleram muito mais a quimioterapia do que nós. Nós temos efeito psicológico que é nítido. Eles toleram mais. Pode passar mal, mas nada que você não consiga melhorar. É lógico que tem paciente que não vai tolerar e você vai parar a terapia por ali. Mas a quimioterapia é um auxílio, e seja na tentativa de cura, quanto no paliativo, no controle tumoral mesmo, ajuda. A gente aumenta essa sobrevida com qualidade de vida. A eletroquimioterapia, a gente tem crioterapia, a gente tem algumas terapias aí para ajudar nesse controle, o que aumenta a expectativa de vida desses animais, né? Mesmo com o diagnóstico. Como funciona essa quimioterapia? Nossa, a gente tem várias modalidades. A gente tem quimioterapia intratumoral, endovenosa, subcutâneo, via oral. A gente tem cada tumor, cada história. Eu falo que cada caso é um caso. Câncer não é receita de bolo, eu não chego com laudo, tipo de tumor e vamos lá. Também tem bastante tumor. Muito. Eu tenho atendido, a casuística tem aumentado muito, mas eu acho que a população também tem pego, tá aumentando o amor pelos gatos, né? Então já tem a casuística de atendimento de felinos há 15 anos atrás era 10%. Hoje, assim, para não falar 50, 45, 55, né? E gato tem bastante também, eles estão mais próximos também, né? Temos uma pergunta para o Dr. Felipe. Quais cuidados os donos devem ter com os animais que apresentam convulsões frequentes? Bom, a primeira coisa é sempre identificar o tipo de crise, né? Então, tem que passar em avaliação, ver essa crise, avaliar a origem dessa crise, é muito importante, tá? Porque, por exemplo, crises convulsivas não é só crise convulsiva, tá? Então, ela pode ter uma origem dentro do sistema nervoso, pode ter uma origem fora. Então, muitas vezes a crise ela pode ser o sinal, por exemplo, de que algum outro local do corpo não está bom, tá? E a crise ser só um reflexo disso, tá? Por exemplo, pacientes com alterações renais, tá? Eles podem chegar a ter crise convulsiva. E ali o problema não é diretamente o sistema nervoso, é o tecido renal que não está funcionando bem, tá? Isso pode acontecer em diversas situações. Então, para uma pessoa que tem um paciente em casa com crise, a primeira coisa é que normalmente as pessoas sabem identificar quando o paciente vai ter crise, né? E às vezes muito melhor que a gente, por incrível que pareça. Então eu já tive paciente meu na sala e pelo comportamento dele na sala de atendimento a pessoa falou, ele vai ter crise.
né? E é uma coisa que, assim, não tinha nenhum comportamento anormal. Era o comportamento anormal daquele paciente. Então, a pessoa já passa a identificar os momentos que o paciente vai ter a crise, tá? Em casa... E o que a gente tem que fazer quando eles estiverem em crise? Ótimo, vamos lá. Bom, primeira coisa, calma. Calma, né? calma. Sempre. Porque a crise, ela é um evento muito feio de ver, né? Então, ela visualmente não é boa, dá a impressão que o animal, que ele está morrendo ali, né? E isso traz uma sensação de desespero. Então, eu sempre falo para as pessoas, a primeira coisa é ter calma, tá? Se for um animal pequeno, tentar segurar ele no colo. Se for um animal grande, tentar proteger para ele não se debater a ponto de machucar o rosto, bater boca ou bater em algum local onde pode acabar machucando, né? Aquela famosa questão do enrolar a língua, o pessoal tenta abrir a boca, segurar, jamais coloque a mão dentro da boca, tá? Porque esse animal ele pode fechar a boca, né? E ele não tem controle dessa atividade muscular, né? E eu falo para as pessoas, a boca do cão é a boca de um predador. Então, mesmo um animal pequeno, durante uma crise fechando a boca na sua mão, tá, pode acabar machucando bastante. Então, sempre é questão de proteger esse animal durante a crise, né? Quando tem mais de uma pessoa em casa, eu sempre peço para um ficar com o animal e o outro já entrando em contato com o veterinário, já avisando, né? E aí orientar, preciso levar, não preciso levar, o indicado é que leve, tá? Se for uma crise já conhecida, um paciente já conhecido, já em medicação, ali o veterinário, dependendo, né, do que ele já conhece desse paciente, ele vai orientar a melhor forma de abordar ali com relação a essa crise, tá? E sempre acompanhar, tá? Então, a crise ela pode se modificar ao longo do tempo, dependendo da causa. Então, a pessoa acha que o animal às vezes tem a crise, eu vou começar a medicar esse animal e acabou, nunca mais vai ter, ou ela vai continuar sempre a mesma coisa, e aí deixa passar os acompanhamentos, tá? E esses acompanhamentos, você tentar prevenir, né, tentar evitar que chegue ao quadro de crise, é sempre o mais importante, tá? Então, tem algumas coisas que vão facilitar a crise ocorrer, tá? E prever, né, acabar prevenindo isso aí é sempre o melhor caminho, tá? Muito legal. Bom, eu imagino que para você, doutora Tabita, contar essa notícia para os tutores seja um desafio. Como é que é isso? Olha, geralmente a hora que chega o diagnóstico e você vai falar com eles assim, quando você toca na palavra câncer, dali para frente eles não assimilam mais nada. Então é com muito cuidado e entender que naquele momento você não vai conseguir explicar muita coisa, dar muitas opções de tratamento. A pessoa precisa digerir, né, o que está acontecendo. Então, geralmente a gente tem uma conversa. Quando eu pego na triagem, antes de ter o diagnóstico, a gente já conversa sobre as possibilidades. Então, o tutor ele já fica ciente das possibilidades diagnósticas, inclusive ser câncer. E aí, quando chega o resultado, a gente senta e conversa, né? Eu sempre falo que resultado de biópsia a gente não passa por telefone nem pelo WhatsApp, porque a gente vai para o Google e aí a gente tem um infarto no primeiro clique, né? Então, eu sempre chamo para conversar, porque vai ter muita dúvida, vai querer saber o que agora, vai morrer, não tem mais o que fazer. E nem sempre é isso, né? Eu sempre falo, cada tumor é cada tumor. Se a gente tem um desenvolvimento tumoral por conta de erro de DNA, a gente não tem DNA igual. Então, a gente ter... Estatisticamente, eles podem se comportar daquela maneira, mas nem todos vão se comportar daquela maneira. Então, aí vai para casa, digere, marca um retorninho para a gente conversar, quais são as possibilidades. Conversa em família. Eu acho isso importante porque hoje a gente tem a família multiespécie, ela é uma realidade, né? Uma realidade jurídica, inclusive. Então, chegar, ninguém toma decisão. Você não vai tomar uma decisão sozinha sem falar com o companheiro, com o pai, com a mãe, com quem convive. Porque, além disso, a gente tem que tomar cuidado com decisão tomada pelo calor da emoção, ou a gente tem que estar ciente de todas as possibilidades e de todos os erros que a gente pode ter no caminho.
E a gente tem que estar preparado para isso. E se a gente toma decisão sozinha, é muito comum. E se eu não fiz? E se eu fiz? E aí o "e se" consome muito. E se a gente não tiver um olhar mais cuidadoso dos tutores, cuidar de quem cuida, eu estou ali no consultório, mas quem vai para casa, quem medica, quem vai perceber a dor, são vocês. Então, se a gente não tiver esse cuidado com vocês, eu vou perder eu vou perder muito no tratamento do paciente. A identificar algumas evoluções, alguns sinais que eu preciso muito de vocês. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso para vocês também. Não é fácil. Mas eu acho que o diagnóstico não é a parte mais difícil. Eu acho que quando a gente chega na parte do paliativo é o mais difícil. Eu acho que fazer o tutor começar a entender que talvez a gente esteja caminhando para um paliativo. Alguns têm mais dificuldade, a gente tem que muito tato ir levando para entendendo, para ser uma coisa mais leve, porque eu sempre digo que o luto da morte ela é mais fácil de lidar, porque você só lidar com a ausência. Agora, o luto do diagnóstico, ele é muito difícil, porque você lidar com a angústia, com a ansiedade, meu Deus, como vai ser? Quando vai ser? O que vai acontecer? E, às vezes, eu tenho pacientes, assim, 4, 6 meses, 1 ano. Você imagina isso nessa ansiedade. Se a gente não ir trabalhando passo a passo e vendo isso mais de perto, nossa, às vezes eu tenho um paciente estabilizado e um tutor que está na psiquiatria. Né? E não... Eu acredito, eu vejo isso, porque como nós lidamos pós, né, que é a parte do óbito, né, do pós-tratamento, que não acaba, o animalzinho, ele é óbvio que ele vai falecer um dia, independente se é por câncer ou é o ciclo. E para nós também, como você estava falando, nós temos que ser o psicólogo daquela família, daqueles tutores. Porque naquele momento eles falam, não, pode fazer qualquer coisa com o meu pet. Não é qualquer coisa, é o seu filhinho. Como que eu vou sair com ele no saquinho? Não, bem, não é isso. Eu tenho que sair de uma maneira onde o seu coração, eu vou aquecer ele. Então eu vou levar uma cestinha, eu vou levar ele com carinho. Eu vou mostrar para vocês que ele, se ele alegrou vocês até aquele momento, vocês também têm que dar alegria para eles. Então, nós demoramos muito para falar com o tutor, para ele entender também que ele tem que fazer uma despedida para aquele pet. Né? Para assimilar o luto, inclusive. Para assimilar o luto. E vem sendo muito importante a despedida do pet, o velório, né, também do pet, para muitos tutores. Assim. A gente vê que, a princípio, todo mundo nega. Todo mundo fala, não quero, não precisa. E aí, eu passei por isso. Né? Eu, quando perdi o meu primeiro cachorrinho, o Max, eu não tinha velório, não tinha sepultamento, não tinha cremação, não tinha nada. E aí foi uma dor muito grande, porque a gente já trabalhava na funerária. Então a gente já sabia como fazer o melhor pelas pessoas. E aí, a hora que meu filhinho faleceu, eu não sabia o que fazer. Então a gente ficou perdido, né? E aí, quando veio o falecimento da minha outra cachorrinha, a Princesa, a primeira coisa que eu fiz foi falar, não precisa fazer o velório. Aí todos que trabalhavam comigo falaram, Stephanie, você faz o melhor por todas as famílias. A gente já fazia alguns velórios de pet também. Você vai ter que aceitar o velório também. Eu falei, então tá bom, né? E foi muito especial. E aí, quando eu conto isso para os tutores, quando eu vou fazer o atendimento, eles percebem o quanto isso é especial. Eu falo, olha, eu também não queria, mas foi muito importante para mim, para poder me despedir de uma forma mais humana, especial. Porque você imagina assim, muitas vezes o óbito, ele acontece não sempre numa posição desejada. Então, às vezes, não é... Você vai fazer uma despedida numa mesa de atendimento, né? Ou uma mesa de cirurgia, mesmo que seja numa sala, num ambiente médico. Você não tem nem muito conforto, às vezes, para chorar ali. Né? Cada um é cada um. Mas... Então, o fato de ter essa possibilidade ajuda muito o tutor a assimilar, a despedir, a tornar mais leve os próximos dias. E é diferente também... Tem algumas clínicas que têm um espaço de despedida, mas é totalmente diferente, porque ali você está
imaginando o tratamento. Você está passando por um período de paliativo, de constância ali para tratar, e aí a hora que vai despedir ali não é a mesma coisa. Não, né? mas você tá cruzando com um tutor que tá com um filhote lindo, vacinando, sorrindo. Super feliz e tal. E aí você não consegue viver aquela dor que você precisa viver, porque viver o luto é importante. É muito importante. É importante para fechar o ciclo, né? Esse ritual, ele é importante para você conseguir realmente colocar o ciclo onde ele tem que... Né? Que a gente sabe que vai ter um momento que não tem como. E muitas vezes o que a gente vê muito acontecer, às vezes a pessoa perde um animal e acaba adotando o outro, comprando outro, e projeta substituindo. E às vezes, quando a gente coloca nessa questão de você fazer uma despedida adequada, né, é um pouco mais difícil a pessoa criar essa substituição. Quando a coisa acontece muito rápida e sem todo esse cuidado, é muito fácil você projetar, né, porque você não viu diretamente aquele ciclo encerrando. E aí então, sofre todo mundo, né? Exatamente. O cachorro novo, porque ele é outro. É outro animal. Cada um é cada um. Ele não vai ser igual. Pode ser parecido, mas não vai. E aí vem a frustração, porque você queria que ele dormisse como o outro dormia, ele não dorme. E você tem que estar preparado, porque carinho, não viveu o luto. Pede. Não um gosta de cola, outro não gosta. Né? Então acaba... Bem comum. Essas nossas despedidas, nós pegamos todas as homenagens desde da vinda do pet, porque eu falo muito que assim, o pet, ele nos escolhe, né? O primeiro pet que nós tivemos, nós até não queríamos pet, aí nós fomos num shopping e o pet nos adotou. Falei, ele vai embora, vai vir com nós. E assim, ele tira a dor, ele tira a gente da depressão, acaba com o suicídio, né? Porque muitas pessoas não sabem. Falam, por que ele pegou um gato? Por que ele está com o pet? Será que é o único amigo que ele vai ter? É o único que entende ele? O único que chora com ele, que tá a hora que ele está precisando? Está fazendo carinho? Não fica no celular, não, isso aqui é ruim. Então, assim, e nós mostramos para as pessoas que, assim, existem um pet que vai durar 20 anos, 22 anos, existe o pet que vai ficar 5 meses com você. Nós passamos por uma situação em São Carlos, de uma tutora, que ela perdeu a mãe e adotou um pet. Em 5 meses, esse pet morreu. E aí ela falou, ele só veio para curar o meu luto. Quando eu fui curado, ele foi embora. Então, são situações muito mágicas. Assim, falar assim, e ela entendeu o propósito do pet vir para ela. Não da perca do pet, né? Falou, olha, eu perdi a mãe, eu estava com muita dor. E o pet veio para me salvar. Eu acho que eu consigo imaginar. Assim, ele vem para te ensinar a viver. Ele vem para te mostrar a viver. Ele te convida a viver. Né? Vamos passear. Oi, tudo bem? Vamos ali comer? Mas você está chorando por quê? Ai, que alegria. Então, assim, ele te convida a viver. Ele tira a gente desse mundo virtual. Né? A gente hoje vive fechado. E eles tiram a gente de casa. A gente tem que levar para fazer xixi. Tem que levar. Vai ver a lua, vai ver o sol, vai sentir ar livre. Eu acho que eles convidam a gente a viver. Né? Eles dão essa oportunidade para a gente. E eu falo, cuidar dele até o fim da vida é uma forma de retribuir. Porque muitas vezes são doenças que a gente lidar, como eu disse, já na terceira idade, né? Já mais senil. Então, ele vai demandar uma atenção mais. E talvez vá vir essa despedida, e eu acho que merece, de uma forma, a retribuir tanto que deu. Né? Às vezes eu tenho paciente, nossa, 15 anos, nunca ficou doente. Agora, pois é. Agora ele precisa. Agora ele precisa. Precisa de você lá auxiliando. E os pets, e merecem todo o nosso carinho, né? Sim. Vou falar o nosso respeito, porque assim, é o que você falou, acabou de falar. Eles tiram nós da comodidade. Você chegar em casa, comer alguma coisa, sentar no sofá e falar, vou assistir o Netflix. Aí ele fala, não, vem comigo, você está precisando. Né? Quantas rotinas de casa não mudaram por conta de cão, né? O pessoal sedentário que depois você pegar o cão e dar a voltinha na rua porque não dava sossego, acaba gostando de uma atividade, por exemplo.
Então, acontece bastante essas mudanças de rotina da casa por conta do animal que chega. Muito comum. E essas despedidas, muitas pessoas também não entendem que assim, ó, também tem que escolher o profissional correto. Porque hoje existem muitas empresas que acabam fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo, mas de forma inadequada, tá? Não é falando mal delas, mas assim, ó, se você for acolher o pet de uma maneira num saquinho, você vai matar o tutor. Então, assim, ó, então é melhor você não se despedir. Então você tem que saber o profissional que está indo lá cuidar do seu filhinho também, na despedida. Então, assim, ó, todo o nosso trabalho da Sincef Pet, nós estudamos 100% todos os dias. Como que eu vou cuidar do tutor? Porque é a última imagem, às vezes, que ele vai ter. E que última imagem ele quer ter? Porque assim, ó, e nós não vamos buscar só petzinho de 3 quilinhos, não. Nós pegamos de 80, 90 quilos. Ah, mas vocês pegam? Pegamos, vamos lá e vamos cuidar dele. E qual é a maneira que eu pegar ele? Ah, é só eu pôr num saco e já trazer ele? Não, gente. O tutor, ele tem dor, ele tá vendo. Ele é o amor de alguém, né? Se você não faz, se você não dá um banho após o falecimento, se não põe um perfuminho que ele gostava, não põe o bichinho que ele gostava de morder. Assim, ó, gente, não faz sentido. Então, assim, tudo isso tem que ser cuidado. Então, assim, ó, não é só fazer. Então, você tem que saber. Então, assim, ó, hoje existem profissionais que não têm noção do trabalho que pode ser feito com o pet e o estrago que você pode fazer com o tutor. Exatamente. Inclusive traumatizar ele a ponto dele não querer outro nunca animal. mais. Ou né? psiquiatria. Exatamente, ou para a psiquiatria, né? Ou não querer nunca mais pegar um animal por conta dessa última imagem que ele teve. Ele não... Uma péssima experiência. Porque a pessoa fala, eu não quero passar por isso de novo. Né? Exatamente. Porque a experiência final foi ruim. Né? Mas isso eu vejo muito na área da oncologia. Por exemplo, eu já tive um, não quero. sofreu, mas um não é igual ao outro. Eu já tenho outras modalidades. Aí, nas cerimônias, quando eu faço, eu costumo falar. Porque a gente tem que dar a oportunidade de dar um lar para um animalzinho que espera esse lar. Né? E esse lar que teve tanto amor, que teve tanto carinho. Porque a gente sabe que quando cuidou até o finalzinho, tem tutores que falam, nossa, eu acordava 3 vezes por noite para ver se ela estava bem, para dar um pouquinho de água, para levar para fazer xixi. Então, assim, não é justo com os outros animais perder esse carinho. Eu sempre falo, vive o luto é importante, para não ocorrer a substituição. Sim, com certeza. Mas quem gosta de bicho não fica não sem pode bicho. Ficar sem. Eu escuto todo, não quero mais. Dá 6 meses, doutora, eu trouxe para vacinar. Eu falei isso também, viu? Sempre, mas é normal. Muito mas bom. você passa pelo processo de luto, Exato. você se cura e você se abre para uma nova. Porque quem gosta, não fica. Não fica sem. Não adianta. Fica. Pode jurar, fazer promessa, não fica. Não fica. Às vezes demora mais. E se você falar demora não, vai menos, arranhar na porta. Você vai falar, não quero, não tô vendo. Não tô vendo. Vai arranhar na sua porta. Vai aparecer Não isso. Não É verdade. E os bichinhos são muito especiais. Cada dia eu fico mais... vou falar mais feliz com eles. Assim, ó, por mais trabalho que a pequenininha me dê, como diz, né, é ciumenta, faz xixi na minha cama, mas eu amo ela. Mas sente falta? Cadê? Vai passear, mas cadê? Vem cá, Belinha. Vem aparecer, filha. Deixa eu pegar ela, pessoal. A gente fala, né? A gente acaba sentindo falta, reclama que faz o xixi, mas quando não tá mais lá para fazer, dá uma falta. Da bagunça, né? Uma saudade do xixi na cama. Uma saudade da sujeira. Olha lá quem chegou. Fala oi, pessoal. Fala oi pra Belinha. Hoje a gente tá recebendo vários comentários, várias pessoas dando boa noite pra gente. A Neuza Strozzi está aqui. Boa noite, Neuza. Acredito que são irmãs, porque Maria Virgínia Strozzi também está aqui, agradecendo e falando sobre animais que às vezes têm convulsões. Qual é o tratamento e medicação? Então, vamos lá. Bom, como eu disse, pode ser muito variável. Tá? A crise convulsiva ela pode ter várias origens diferentes. Né? Então, importante sempre identificar da onde
né, está ocorrendo esse processo que leva o paciente ao quadro de crise. Tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre a crise ela indica diretamente um problema ali no encéfalo do paciente. Tá? Muitas vezes o problema está em outro local e esse problema ele está afetando a maneira como esse sistema nervoso está funcionando. Então ali não adianta só eu tratar a crise. Ali eu tenho que tentar remover a causa inicial dessa crise. E a medicação ela é muito variável de acordo com a causa. Né? Tem várias medicações hoje disponíveis, tanto para o controle de crise, como para a causa principal. Vou dar um exemplo. Algumas doenças hormonais, por exemplo, podem gerar quadros de crise convulsiva. Ali não adianta eu tentar tratar a crise por si só. Eu preciso tratar o quadro hormonal desse paciente. Enquanto eu não tratar esse quadro hormonal, eu vou continuar tendo o problema da crise. Eu costumo explicar para as pessoas que é muito parecido, por exemplo, uma coisa que não está diretamente relacionada, mas é muito parecido. Um quadro de febre. Uma pessoa com febre, a febre em si não é o problema. Alguma coisa está gerando essa febre. E eu vou ter que descobrir o que está ocasionando essa febre e tratar a origem dela. Né? Então a crise é a mesma coisa. Então sempre, animal com episódios de crise convulsiva, levar até o profissional, fazer a adequada avaliação, chegar na origem dessa crise e aí, de acordo com essa origem, pensar na questão de terapêutica, de tratamento desse paciente. O Reinaldo também está aqui e pergunta assim para a gente. Existe uma relação entre AVC e a saúde dos pets? Tem. Os cães, gatos, eles têm doenças vasculares no sistema nervoso como os seres humanos. Porém, a prevalência de doenças vasculares é mais baixa nos animais, né, nos nossos pets, do que nos seres humanos. Nós temos muitos fatores de risco. Né? Então, álcool, má alimentação, fumo. Então, tudo isso vai acabar favorecendo mais. A gente incrementa esses fatores de risco. Tá? Os cães também têm, mas como eu disse, a prevalência ela é baixa. Tá? Sempre, é o que eu falo, a questão é o diagnóstico. Tá? Aí volto na questão da importância dos exames que nós temos disponíveis hoje. Né? Então, assim, um animal com uma lesão neurológica ali, encefálica, pode vir a ter uma suspeita, por exemplo, de uma condição vascular? Com certeza. Importante é que se façam os exames para realmente identificar se é uma questão vascular e tratar. Tá? Como um ser humano, tá? Existem várias formas de tratamento de acordo com a condição. Lembrando que uma condição vascular também ela pode ser variável. Tá? Em áreas, em extensão, em origem dessa alteração vascular. Tá? Então tudo isso tem que ser avaliado para se tratar da maneira mais adequada. O que mais? Temos mais pessoas assistindo aqui com a gente. A Elza também está assistindo, dizendo parabéns aos profissionais pelo assunto, muito importante. José Carlos Branco também está aqui, dizendo uma boa noite, um grande beijo para vocês. Branco a gente boa também. O pessoal de Bagé também está nos assistindo, o Everton de Bagé, o pessoal de Minas Gerais. O Anderson de Minas Gerais, da Bom Pastor, também acompanha a gente em quase todos os petcasts. Temos pessoas de Santa Catarina e lá de Lages, né? O Bernardo também que está nos acompanhando. O José Carlos Branco ainda falou deu mais um comentário. Ele falou assim, eu não quero mais, 7 tá bom. 7 é um número bom. 7 é um número bom. Cabalístico. Ele tem cachorro e gato, né? É isso? Não me lembro. Ele é cliente Branco nosso. é um cliente nosso. Todos os pets dele são da Sincef também, eles têm cuidado com a gente. A Helena Fernandes também está falando, os doutores são feras, excelentes seres humanos e veterinários. Muito obrigado. Vamos ver quem mais aqui, ó. Thalita Sampaio, excelentes profissionais, admiro muito vocês, doutores. Olha quanto carinho, quanto amor por vocês, pessoal. Ó, Monique também
Tá dizendo, está muito top, sabem muito. Matheus Carvalho, estou amando, vocês são profissionais incríveis. Acredito que escolhemos muito bem os profissionais de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos várias perguntas também. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui, ó. Como a morte de um pet devido ao câncer pode impactar emocionalmente os donos e quais são os recursos disponíveis? Uau! Eu acho que tudo... É o que a gente estava discutindo até agora. Eu acho que tudo é a maneira como é conduzida até isso. Né? Desde o diagnóstico até... Eu falo que diagnóstico não é uma sentença. Né? A gente tem muito caso aí de sucesso e os que não, mas a forma com que a gente conduz... A gente pode falar se o impacto vai ser muito profundo ou não. Recurso. Seria ótimo se a gente tivesse um psicólogo ali sempre junto com a gente, mas não é uma opção. Mas eu acho que as conversas mesmo, como a gente trata de uma doença degenerativa muitas vezes, que vai acabar debilitando, a gente tem um contato mais próximo e vai tentando amenizar um pouco esse processo e facilitar do que uma perda traumática, inesperada, que a pessoa nem assimilou o que está acontecendo ainda. O Matheus também está fazendo uma pergunta, que eu vou ter que pegar o celular para ler. Quais são os desafios e limitações atuais no diagnóstico precoce de câncer em cães, considerando a diversidade de tipos tumorais e como a integração de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a medicina personalizada pode melhorar a precisão e a eficácia dos tratamentos oncológicos para esse animal? Uau! A gente tem muito exame. A gente tem disponibilidade de muitos exames hoje, né? Como a gente falou sobre terapia-alvo, a gente tem alguns exames específicos para a gente tentar diagnosticar qual o melhor tratamento para aquele tipo de tumor, não de uma maneira mais genérica. Então, primeiro acho que tem que partir da disponibilidade e acessibilidade do tutor. Até onde a gente consegue ir, né? Até onde a gente consegue ir para ter o máximo de informações para o que eu consiga otimizar mais esse tratamento e obter um sucesso maior, né? Só que muitas vezes a gente lida com exames às vezes demorados e nem sempre a gente tem tempo, né? Às vezes a gente tem o mesmo tumor onde um evolui em 6 meses e o outro em 3 semanas. A gente não pode, e alguns exames a gente demora 30 dias, né, para conseguir. E isso é importante. Limitação financeira, né? Hoje a gente tem esses exames de mapeamento genético oncológico para terapia, porém eles não são tão acessíveis assim. E acaba que às vezes a gente consegue fazer, mas a terapia sugerida que vai ter resposta não é bem aplicado ao paciente num todo, porque a gente não, eu repito, a gente não pode tratar o paciente com uma receita de bolo. A gente tem que entender o fator psicológico do tutor pelo tratamento, o financeiro, se aquele paciente tem outras doenças associadas que vão me impedir o tratamento, né? Eu tive um caso semelhante há pouco tempo e eu não podia fazer o tratamento porque ele era um cardiopata e era contraindicado. E aí a gente ficou meio que a ver navios. Mas é interessante, eu acho que à medida que isso vá sendo mais acessível financeiramente, a gente consegue ter mais frequência nesses diagnósticos, mais agilidade nesses diagnósticos. Medicação a gente até tem bastante, mas nem sempre acessível. O medicamento humano é muito legal, mas nem sempre a gente tem acessível na veterinária. Então a gente tem que se virar com aquilo que tem. É muito legal. E tem muita coisa, coisas de 2 anos para cá, coisas que a gente não tinha. Uau! Oh. Isso acontece, Luan, você quer falar? Fala assim, eu sou cardiopata também. Ah lá, tá vendo? Sempre tem. E tenho hernia de disco. Então, cuidado. Fala, explica aí. Conta tudo. Fala que você é bonzinho, que você não dá trabalho para mim. Eu sou tímido, pelo jeito. Bom, pessoal... infelizmente, chegamos ao fim de mais uma live, mais um podcast, né? E eu agradeço muito aos doutores por terem topado esse desafio de participar de um podcast.
Muito obrigada, doutora Tabata, muito obrigada, doutor Felipe, por compartilhar esses conhecimentos que foram, assim, extraordinários, assim, foi muito rico de informação o podcast hoje, né? E você, ouvinte, que se quiser saber mais dos serviços do Grupo Sincef, acesse o nosso site, entre em contato com a gente aqui no Facebook, que nós estamos aqui para ajudar vocês e ajudar o seu pet também. Além disso, o Dr. Felipe e a doutora Tabata, eles têm parceria conosco. Então, temos sempre algo muito especial para oferecer para vocês, nossos clientes. E não se esqueçam de seguir a página do Grupo Sincef e seguir os doutores também. Acredito que o Instagram deles está aparecendo aqui embaixo na hora que eles falam, né? Então, pode seguir no Instagram, nas redes sociais, né? Eu queria agradecer vocês também, doutora Tabata, foi muito especial estar com a senhora. Agradeço, eu que agradeço. A senhora é uma moça, não é tão né? Mas, doutora, foi muito especial. O doutor Felipe também foi muito especial essa live, para nós, para conhecimento. Eu acredito que nós vamos fazer mais lives para mostrar para as pessoas o quanto é importante eles cuidarem do pet até o final da sua vida e após também o final com a gente, para mostrar que assim, existem profissionais gabaritados que não só cuidam eu acredito que do CA, mas também da parte psicológica da família. Porque assim, não é só eu pegar o pet, tô lá e eu falo, olha, tá aqui, o valor é X, você quer pegar ou não, ou vamos embora. Não, eu vi o carinho que vocês têm com eles. Isso é muito importante, porque presenciar profissionais que têm esse amor é muito importante para a gente saber com quem que a gente está lidando, que tem respeito pelos animais e tem respeito pela família que está passando por isso. Isso é muito importante. Muito obrigado mesmo e que Deus abençoe vocês e continue sendo essas pessoas maravilhosas e cheias de brilho. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, a gente sai daqui pelo super convite. cheio, né? Isso aí. Olha, Muito obrigado pelo convite. que bom que vocês gostaram de participar. Pessoal, não esqueça de comentar, compartilhar a nossa live. E se precisarem de alguma coisa, estamos todos aqui à disposição para responder perguntas, questionamentos e qualquer dúvida. Beijo, boa noite. Até a próxima.